Então, meninos e meninas, dando prosseguimento às nossas videoaulas, depois que falamos sobre a estrutura geológica da Terra, a formação da Terra, os terrenos geológicos, dobramentos modernos, maciços antigos e bacias sedimentares, nós analisamos a partir de agora as formações de rochas e de solo e a classificação das rochas. Eu quero entrar nesse contexto analisando com vocês a imagem que trata aqui. Olha, esta é a imagem da lava, veja bem, não é larva, é lava, tá? Escorrendo de um vulcão, tá? Bem, é um material pastoso, a lava é um material pastoso que sai do manto através das crateras de vulcões, né? E esse material ele vai escorrendo e quando ele entra em contato com a atmosfera, ele vai se resfriar e vai se transformar numa rocha, um tipo de rocha que é a rocha magmática extrusiva, que é o basalto, tá? Então, essa é uma imagem muito belíssima, mas também muito perigosa, porque ela está numa temperatura muito alta, né? Mas para a gente já começar a falar de rochas, primeiro a gente precisa estabelecer o conceito. E antes de estabelecer o conceito do que é rocha, a gente precisa explicar uma consideração daquilo que a gente chama de conceito de senso comum. O que é conceito de senso comum? É aquilo que a gente normalmente fala, que todo mundo entende, mas que nem sempre é a expressão do que realmente é. Por exemplo, o caso de rocha. A gente tem mania de chamar rocha de pedra, mas não é. Pedra é somente quando é pedra preciosa ou semi-preciosa. O rubi, o diamante, a safira, a esmeralda, né? Essas são pedras. O resto é rocha, né? Mas é que fica bem difícil da gente falar, por exemplo, eu dei uma rochada na janela do vizinho. Uma rochada ninguém entende, agora uma pedrada todo mundo entende, né? Mas dito isso, então a gente precisa, né? A diferença entre rocha e pedra, só é pedra quando é preciosa ou semi-preciosa, os demais são rochas. E qual é o conceito de rocha, né? É um agregado de minerais resultante da solidificação da crosta terrestre. Essas rochas, então, elas podem ser classificadas em três categorias. Elas podem ser magmáticas, metamórficas ou sedimentares. Vamos analisar primeiro as rochas magmáticas ou ígneas. Ígneas está diretamente relacionado a fogo, a alta temperatura, portanto ao magma, tá? Na verdade, essa é a primeira, é a rocha, o tipo de rocha ou a categoria de rocha original, porque as demais elas vão se originar a partir das outras rochas. Então, rochas magmáticas ou ígneas são aquelas resultantes da solidificação do magma, tá? Quando o magma vai se resfriar e vai se transformar em rochas. Elas podem ser subdivididas em rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas. Extrusivas por quê? Porque elas se formam para fora, não dentro da crosta, mas no ambiente, para fora da crosta terrestre, sobre a crosta terrestre, né? E elas se formam então na superfície. Geralmente os vulcões em atividade vão lançar na superfície uma grande quantidade de magma que, entrando em contato com o ar, com a atmosfera, ele vai se solidificar formando rocha, como por exemplo é o caso do basalto, é o caso da pedra pómez. Sabe a pedra pómez? É lava de vulcão. Na verdade, é a parte superior, espuma da lava, vamos dizer assim. Sabe aquela pedra
que a gente compra, por exemplo, para lixar o pé, uma espécie de uma lixa de pé, ela é feita de pedra pómez, né? Que é a espuma do vulcão, tá? Que vai dar o espuma do magma que vai também se resfriar com pequenos, por isso que ela forma pequenas bolinhas, porque na hora entra ar junto, né? E ela vai formar um tipo de rocha. Eles se caracterizam por apresentar alguns cristais aumentados, né, em grande quantidade de buracos, como é o caso da pedra pómez que eu acabei de falar para vocês, né? Então, essas se formam sobre a superfície da Terra, que pode ser tanto em contato com o ar quanto com a água. Existem vulcões que acontecem no fundo dos oceanos, aí eles vão lançar no fundo dos oceanos, e é claro que ela vai se resfriar muito mais depressa, porque está diretamente em contato com a água. A água resfria mais rápido que o ar, né? E também nós teremos um segundo conjunto, ou a segunda subdivisão, que são as intrusivas ou plutônicas. Intrusivas por quê? Porque elas se formam no interior, elas se formam dentro da crosta terrestre. Quando não, o magma, os movimentos do magma não conseguem fissurar toda a camada da crosta terrestre, não consegue quebrar para expelir para fora, para jogar para fora, né? E aí os derrames acontecem no interior da crosta terrestre. Essas são rochas muito duras e nunca vão conter fósseis. É o caso, por exemplo, do granito. Elas apresentam minerais misturados entre si, como o caso do granito, que apresenta a mica, o feldspato, né? E se cristalizam sem a presença de material de vidro. Os cristais, eles são vistos a olho nu. Se a gente pegar um pedaço de granito, por exemplo, a gente consegue muito bem ver os granitos. Olha, aqui nós temos exemplos práticos do uso do basalto. Veja o basalto aqui. Essas partes claras também são cristais, né? E aqui a gente vê, isso aqui é uma rua considerada a rua mais bonita de Porto Alegre. Ela é toda calçada com basalto. O basalto é bastante utilizado, principalmente na construção civil, né? Aqui a gente tem dois exemplos do granito, né? Esse aqui, então, de acordo com a região onde o magma vai expelir dentro da crosta terrestre, os minerais podem ser misturados. Olha, então é uma rocha só, né? Um bloco só com duas cores diferentes de granito, tá vendo? Porque na hora da sua formação haviam minerais diferenciados. Aqui é o uso do granito na construção civil, na produção de móveis. Granito é muito utilizado hoje como soleiras de porta, balcões, enfim, é um emprego muito grande mesmo na construção civil, né? Bem, depois nós temos uma outra forma que são as rochas metamórficas. Por quê? Porque elas passam por um processo chamado metamorfismo ou transformação das outras rochas. O nome metamorfose já quer dizer transformação. Então a gente pode dizer, por exemplo, que são rochas transformadas. Elas poderiam ter sido, antes de se transformarem em metamórficas, elas poderiam ter sido tanto magmáticas quanto sedimentares ou mesmo metamórficas. E elas vão passar por processos de alta temperatura e alta pressão, né? Para os fluidos que ocorrem no interior da Terra e vão se transformar, né? Vão sofrer alterações físicas, como o crescimento de cristais, ou química, como o surgimento de novos minerais, ou recombinação, ou ainda físicas e químicas juntas, né? Olhem, aqui eu trago para a gente analisar o exemplo do gneiss, né? Gneiss é o granito que, numa transformação no interior da Terra de alta pressão e alta temperatura, vai se transformar no gneiss. Bem,
E aqui eu tenho um exemplo do maior sólido de gneiss que acho que a gente deve ter em todo o planeta Terra, que é a estrutura do Pão de Açúcar, né? Toda a estrutura do Pão de Açúcar, Pedra da Gávea, todo esse conjunto aqui, isso é um imenso gneiss. Bem, vamos analisar aqui um pouquinho para a gente ter uma ideia do que é isso, do que eu estou falando. Eu disse que o granito é uma rocha magmática intrusiva, ou seja, ela se forma lá no interior da crosta terrestre. Se este gneiss é uma rocha metamórfica que era granito, portanto, ele se transformou no interior da crosta terrestre. Isso quer dizer que há milhões de anos, tudo isso aqui, pelo menos, estava coberto, né? Fazia parte da crosta terrestre. Os processos de erosão foram cada vez mais, foram erodindo, tudo isso aqui erodiu, e o que sobrou foi o afloramento daquilo que um dia foi um granito e que se transformou num gneiss, né? Então, aí a gente vê, então, voltando à nossa aula anterior, que a região leste brasileira, que hoje é um grande maciço antigo, há milhares de anos foi mesmo um dobramento moderno. Passou por processo de erosão e a gente tem somente algumas partes ou topos arredondados, tá? Mas ainda somente para exemplificar, vamos sobre rochas metamórficas, eu não trouxe o exemplo aqui, mas eu gostaria de falar, é sobre o grafite. Esse grafite que a gente usa aí na ponta do lápis, né? Na ponta da nossa lapiseira, tá? O grafite ou a grafita, que é o nome da rocha, né? É uma rocha sedimentar, tá? E que se ela é uma rocha sedimentar formada por um complexo de carbono. E se ela for levada a alta pressão e alta temperatura, olhem só, ela vai se transformar num diamante. Olha que legal. Mas dá para fazer diamante em casa, então? Se eu fizer uma fogueira e botar o grafite lá? Não, tem que ser alta pressão e alta temperatura. A gente não consegue chegar nisso aqui no nosso foguinho, né? Mas assim, esse é o poder para a gente ver de como as rochas vão se transformando, né? E uma outra transformação que as rochas podem sofrer é, depois da erosão, a formação das rochas sedimentares. Olha, nós não acabamos de ver na nossa aula anterior sobre a formação das bacias sedimentares? Pois é, as bacias sedimentares são os locais onde a gente vai encontrar as rochas sedimentares. Por quê? Porque é um agregado que foi se formando a partir da aglomeração de outras rochas. Então, as sedimentares, elas são oriundas do acúmulo de materiais de outras rochas que lhes precederam. Pode ter sido outra rocha sedimentar, pode ter sido desgaste das rochas magmáticas, pode ter sido desgaste das rochas metamórficas. Se formam devido à destruição natural de todas as rochas na camada mais superficial da litosfera. O fenômeno responsável por essa destruição é o intemperismo. É o intemperismo que vai fazer com que um dobramento moderno um dia se transforme em um maciço antigo, né? Todo o material carreado do antigo dobramento moderno que se transformou em maciço antigo serão levados pelas erosões, vão formar as bacias sedimentares, como a gente acabou de estudar, e são aí que é esse acúmulo que formam as rochas sedimentares, né? Então, o material originado dessas decomposições pode ser transportado e depositado, seguindo-se a sua transformação em rochas através da consolidação do sedimento. Então, deposita-se uma camada nas áreas mais baixas de relevo.
depois mais outra e mais outra, isso vai se solidificar e vai dar origem às rochas sedimentares. Assim, a formação de uma rocha sedimentar decorre de uma sucessão de eventos que formam o chamado ciclo sedimentar, que é formado por a decomposição das rochas pré-existentes, né? Então, através do intemperismo, quando uma rocha magmática ou uma rocha metamórfica ou mesmo uma sedimentar vai passar por processos de erosões, vai se decompor, esse material vai ser removido e transportado, que são os produtos do intemperismo, e vão se depositar nas áreas mais baixas do terreno, que são a deposição dos sedimentos. De tanto se depositarem ao longo do tempo, eles vão se consolidar, esses sedimentos se consolidam, ou seja, eles endurecem. Então, junto com essa decomposição das rochas, junto com os restos das outras rochas, o processo de transporte do produto de intemperismo levam junto restos de materiais animais, restos de vegetais que futuramente nestas rochas sedimentares vão se transformar ou em fósseis ou em petróleo, como eu já acabei de dizer para vocês quando a gente analisou bacias sedimentares. Então, percebam, a formação dos terrenos geológicos da Terra, dos 3 terrenos geológicos da Terra, os dobramentos modernos, os maciços antigos e as bacias sedimentares, estão direta e intimamente relacionados à formação das rochas, as rochas magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares, tá? Bem, prosseguindo aqui, então, ao final do ciclo sedimentar, nós vamos ter a formação das rochas sedimentares em função das características desse ciclo, que elas podem ser detríticas, quando se formam só detritos, né? Elas podem ser químicas, quando algum sedimento químico, algum material químico se forma junto, e elas podem ser orgânicas, quando elas tiveram a presença de algum tipo de vida, ou animal ou vegetal junto, tá? Olha, então vamos tratar aqui de alguns exemplos. Por exemplo, o arenito, tá? Esse aqui é o arenito de uma falésia lá na região do Rio Grande do Norte, lá na praia de Pipa, e ele está num processo acelerado de intemperismo. Foi aqui, não sei se vocês observaram os noticiários, acho que começo desse ano passado, que um casal e o filhinho acabaram morrendo. Eles chegaram. Isso aqui é uma falésia, que depois nós vamos analisar o que é uma falésia. Toda ela de rocha de arenito, né? Então, a erosão marinha que nós também vamos estudar, tudo isso aqui vai se formando, e esse aqui é um arenito em franco processo de decomposição, tá? O arenito é uma rocha sedimentar detrítica, tá? Essa aqui, gente, é o carvão mineral, o famoso carvão mineral, tão utilizado a partir da Revolução Industrial, né? Hoje ele ainda é um pouco utilizado no Brasil, ainda muito utilizado nos Estados Unidos, né? Isso aqui é uma das partes que a gente chama, junto com o petróleo, chama de combustível fóssil. Então, o carvão mineral, na verdade, são restos de árvores, de troncos, de galhos, né? Há milhões de anos atrás, há muito tempo atrás, que foi soterrado, né, em regiões de bacias sedimentares, que foi se solidificando e se transformou neste tipo de rocha. Então, se ele é formado de restos de vegetais, o que é vegetal? Vida, né? Logo, essa aqui é uma rocha sedimentar orgânica, tá? Vamos observar pequena animação de como se formam as rochas. O calor do sol evapora a água, formando as nuvens. A água das nuvens precipita-se como chuva ou neve. A água
erode a rocha e os rios carregam os sedimentos. Os sedimentos se depositam sobre o solo plano ou são levados para lagos e mares, onde se depositam como barro ou areia. À medida que os sedimentos se acumulam, a pressão transforma as camadas inferiores em rochas sedimentares. As rochas sedimentares mais profundas se transformam em metamórficas pela ação da pressão e da alta temperatura. Rocha derretida do interior da Terra sobe para a superfície. Parte dele fica retida no subsolo e endurece, dando origem à rocha ígnea intrusiva. Outra parte chega à superfície através de vulcões e fissuras, sob a forma de lava, dando origem à rocha ígnea extrusiva. Algumas rochas ígneas intrusivas são forçadas para baixo pela pressão da sedimentação e se transformam em rochas metamórficas. Essa metamorfose pode ser auxiliada pela energia térmica do interior da Terra. A pressão gerada pela colisão das placas continentais empurra rochas de todos os tipos para a superfície, forçando-as para cima, onde são erodidas. O ciclo inicia-se novamente. Vamos ver agora o ciclo das rochas. Então, faz a formação, o desgaste, a transformação de uma rocha em outra, na verdade, faz parte de um ciclo, né? Tudo na natureza faz parte de um ciclo. A história, a constituição da história da Terra é cíclica. Então, os movimentos vão acontecendo, se transformando em outros, aqueles outros vão se transformando num primeiro movimento e assim por diante, né? Bem, analisadas então a situação das rochas, as três categorias de rochas, magmáticas, metamórficas e sedimentares, nós analisamos muito rapidamente agora a constituição do solo, a formação de solo. Bem, a gente não pensa, mas o solo tem milhões de anos, o solo que a gente pisa. E o que é o solo? É o local onde a gente realiza todas as nossas atividades. É aí que a gente se sustenta, a gente constrói, a gente planta, a gente retira minerais. Tudo isso são pré-históricos, né? O solo é pré-histórico. Ele é formado a partir de mudanças extremamente lentas que ocorrem nas rochas, sendo que as condições climáticas e a presença de seres vivos são os principais responsáveis pela transformação que ocorre na rocha até a formação do solo. Então, todo solo um dia foi rocha. O que é o solo, né? A gente costuma dizer que o solo é o produto final do intemperismo.
Aí eu estou falando em temperismo em algum tempo aqui, em temperismo das rochas, em temperismo, mas o que é intemperismo mesmo, né? Para a gente entender que solo é o produto final do intemperismo, primeiro a gente precisa entender o que é intemperismo. É o processo natural, tá, de decomposição e desintegração, ou seja, vou achar uma palavra bem simples aqui, é o apodrecimento da rocha por ações de efeitos químicos, físicos, biológicos que vão resultar na exposição aos agentes internos. O intemperismo pode ser físico, então a água, o congelamento, os picos altos que vão se congelar de neve, né? Por exemplo, essa neve vai enrijecer a rocha, vai entrar água nos pequenos buracos, aí depois, quando muda de estação, ao desgelo. O desgelo leva pequenos grãos de rocha, mas aí a rocha se fissurou um pouquinho, se partiu um pouquinho. O próximo congelamento entra mais água e congela mais. Acontece, por exemplo, para a gente entender, o que acontece se eu esquecer um litro, um refrigerante, uma Coca-Cola no litrinho, KS no vidrinho, no vidro, né? No litro de vidro, eu esquecer no congelador, né? O líquido vai congelar, vai expandir, vai quebrar o vidro, né? É exatamente assim que acontece com a rocha. Então, ela vai aí, cada vez mais, aí vem a correnteza, vem a chuva, vem o sol, o vento, tudo isso vai provocando ao longo do tempo o apodrecimento da rocha, né? Diariamente, o vento vai tirando pequenos grãos, como se fossem grãos de areia da rocha. O sol faz com que a rocha, durante o período do sol, se dilate. À noite não tem sol, volte. Então, esse aumenta, diminui. É claro que isso não é visível ao olho nu, mas faz com que a rocha rache. Quando ela racha, entra água, né? Aí ela vai apodrecendo cada vez mais. O mesmo processo de intemperismo químico, a água também, quando ela absorve o gás carbônico que está na atmosfera, que é a própria chuva ácida, ela também é corrosiva. Ela também vai corroendo a rocha e vai contribuindo para o processo de apodrecimento da rocha, né? Bem, apodreceu, os vegetais nessas pequenas fissuras, às vezes semente de vegetais caem lá, isso vai criar uma árvore, a árvore vai crescendo e conforme vai dando raiz, que ela, já viram, né? Raízes, algum tipo de planta diretamente sobre a rocha. As raízes também vão fazendo um movimento de extensão na rocha, que ela vai cada vez se quebrando mais e ao longo de milhares de anos, cada vez mais esse processo de intemperismo vai se transformando até que a rocha toda se transforma em solo. Então, vamos observar aqui as etapas para a formação de solo. Olha, na primeira etapa, nós temos só o solo, só a rocha, né? Essa rocha foi, tá vendo as fissuras? Ó, foi se quebrando e se transformou em solos jovens. Por que é solo jovem? Porque ele se transformou há pouco tempo. Olha, eu só tenho, vamos pegar o laser, que é melhor. Sigam o laser. Eu só tenho isso aqui de solo, ó. O restante aqui, mesmo a rocha já quebrada, a rocha danificada, aqui a rocha já está inteira, mas então solo mesmo é só essa partezinha, são solos jovens. Aí tem pouquinha vegetação. Aqui o solo ainda é jovem, mas olha quanto que já tem. Aqui eu já tenho o solo, eu já tenho o subsolo, eu tenho a rocha bastante fragmentada e eu tenho a rocha mãe. Olha, isso aqui é a rocha mãe, isso aqui é rocha mãe, isso aqui é rocha mãe, isso aqui é rocha mãe. Por que eu chamo de rocha mãe? Porque é a rocha que deu origem a este solo. Por fim, o tempo vai passando,
a mata já cresceu, já conseguiu fazer uma camada de humus, uma camada rica em humus. O que é humus? É um material orgânico de restos de animais, de micro-organismos, de vegetais que vão cair sobre o solo, vão apodrecer e vão se transformar, vão fazer o solo ficar mais fértil, né? Observem aqui, olha, nessa situação, como a rocha-mãe virou uma camada profunda, porque ao longo do tempo o solo foi gradativamente se transformando, né? Então, aquilo que um dia foi só rocha, depois se transforma em solo, tá? À medida que o intemperismo vai atuando, quer dizer, o tempo passando, as camadas de detrito de solo vão se transformando mais espessas, e aí a origem e a evolução do solo são formadas por 5 fatores, ou seja, 5 fatores vão determinar a condição e a origem do solo. Primeiro é o material de origem. A ação do intemperismo na rocha depende dos materiais que constituem essa rocha. É claro que nas rochas sedimentares nós vamos ter material, formação de solo muito mais rápido, porque elas apodrecem mais rápido. Mas o clima também interfere. A disponibilidade de água das chuvas e as altas temperaturas aceleram ou retardam a reação do intemperismo. Então, quanto mais chuva e calor, mais a rocha vai apodrecer, tá? Por isso que, por exemplo, em lugares desérticos, o solo geralmente é arenoso ou pedregoso, com muito pouco solo, porque lá dificulta a formação do solo. Outra situação será o relevo. Então, a topografia ou a cobertura vegetal vão regular a velocidade do escoamento de água, né? Se a água a água da chuva vai ficar mais parada, ou se ela vai cair como enxurrada, isso vai interferir na quantidade de água que infiltra no solo, né? Então, nós vamos ter solos muito drenados, os pântanos, os charcos, né? E solos mais secos. Os micro-organismos também são de fundamental importância. A decomposição da matéria orgânica, né, libera gás carbônico que concentra no solo por até 100 vezes maior do que na atmosfera. Isso diminui o pH das águas de infiltração. Então, se há formação de restos de micro-organismos vivos, tudo, né, vai interferir. E, por último, o tempo. Em condição de intemperismo pouco agressivo, ou seja, pouco acelerado, é necessário muito mais tempo para disposição da rocha para poder haver o desenvolvimento de um tipo de solo. Então, em relação ao tempo, nós vamos ligá-lo diretamente ao clima, tá? Em regiões de clima quente e muita chuva, o tempo vai ser menor. Em região de menos chuva e temperaturas, às vezes, ou temperaturas mais brandas ou temperaturas frias, o tempo de formação do solo, será maior, tá? Olha, para encerrarmos esse pequeno vídeo, essa pequena aula, vamos ver novamente um videozinho de como se forma, tá? O solo. Olha, então a chuva, a rocha-mãe vai regredindo cada vez mais, né? O solo vai se partindo, vão aparecendo organismos, micro-organismos, vão se incorporando no solo, fazendo com que cada vez o solo seja mais profundo, certo? Então, a gente encerra por aqui esta nossa aula sobre formação de rochas e solos. Abraço, até a próxima!